Vamos falar da falácia existencial. Uma característica curiosa da lógica é que as asserções referentes ao todo de uma classe não nos dizem de fato que existe alguns membros de tal classe. Prestem atenção, por favor, nisso aqui, ó. Todos os gatos são egoístas. Isso nos diz que, se existem gatos, então eles são egoístas. Isso não implica que existem gatos, assim como a existência de unicórnios não poderia ser deduzida de um enunciado similar sobre eles. Mais abaixo, os enunciados que nos falam sobre alguns membros de uma classe, contudo, efetivamente afirmam a existência de membros da classe. Se você diz alguns, é que você parte do pressuposto que eles já existem. Aí você diz, alguns gatos são egoístas. Isso nos diz que existem gatos e que alguns deles são egoístas. A falácia existencial ocorre quando extraímos uma conclusão que implica a existência a partir de premissas que não implicam isto. Se nossas premissas são universais, falando-nos sobre todos ou nenhum, a nossa conclusão é particular, falando-nos de alguns, então nós cometemos a falácia. Vamos repetir. Se nossas premissas são universais, falando-nos de todos ou nenhum, e nossa conclusão é particular, falando-nos de alguns, então nós cometemos esta falácia. Você não pode partir de todos para determinar alguns, porque todos, como vimos aqui, né, no exemplo do gato, todos não significa que aquilo ali exista. Vamos ao exemplo abaixo. Todos os OVNIs são naves espaciais e todas as naves espaciais são extraterrestres. Logo, alguns OVNIs são extraterrestres. Isso parece bastante inofensivo, mas não é. Poderíamos ter dito que todos os OVNIs são extraterrestres, mas limitando-os a alguns, afirmamos que eles existem. Quando você fala alguns, você dá a impressão de que eles existem, mas você poderia falar todos, e aí todos você cairia na situação do primeiro exemplo dos gatos. Quando disse que todos os gatos são egoístas, quando se diz que todos os gatos são egoístas ou todos os OVNIs são extraterrestres, você não pode provar isso. Mas quando você diz alguns, você pode provar indiretamente. Então, quando você diz alguns, você está querendo dizer que alguns daqueles que já existem são isso, isso e isso. Parece estranho que possamos afirmar mais sobre todos do que sobre alguns. Podemos nos consolar com o pensamento de que talvez tenhamos de conhecer alguns deles para começar a falar sobre as características que se aplicam a alguns, mas não a todos. Os enunciados universais, não excluindo nenhum, não trazem tal implicação. A falácia consiste em inserir na conclusão algo de que não temos evidências, a saber, a pressuposição de que aquilo de que se fala efetivamente existe. Ao ir além das evidências, entramos no território da falácia. A falácia existencial é claramente o domínio daqueles que desejam envolver-se no discurso racional sobre forças astrais e entidades demoníacas, mas que tem contra si a pequena desvantagem de não haver evidências de que tais coisas existam. As asserções dizem como as coisas devem ser caso existam e, de algum modo, começamos a encontrar afirmações sobre algumas dessas coisas. Nesse ponto, sem que a audiência perceba, aí que está o ponto, sem que a audiência perceba, tudo se refere à audiência, no final das contas. A suposição da existência real foi introduzida sem nenhuma evidência que a sustente, como um ás retirado furtivamente da manga. Você parte de uma suposição, de uma afirmação geral, que você não tem como provar, e dali você extrai alguns. Você fala todos isso, isso e isso. Mais alguns, isso, isso e isso. Esse alguns você não pode afirmar, porque você extraiu daqueles todos, que antes você não poderia ter afirmado, tá certo? Essa é a falácia existencial. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloca nos comentários a sua dúvida, que a gente vai tentar tirar a sua dúvida. Obrigado pela sua visita e até a próxima.